Salve, galera! A gente passou os últimos dias debatendo as disciplinas do primeiro dia de prova. Agora, o foco vai para o domingo que vem, 11 de novembro, dia da aplicação das questões de matemática, biologia, química e física. Partiu então para matemática? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! E hoje a gente faz um mapa das principais tendências de matemática. Afinal, são 45 questões. E os professores também trouxeram apostas. Tô certo, professor Gustavo Adolfo e Cristiano Marcel? Legal. Belezinha? Sejam bem-vindos, grandes mestres. Vem cá, logo de cara, eu vou fazer o seguinte, quero saber aquele recordar é viver, sabe? Que aquece os corações, aquele flashback maneiro. A gente olhando aí os exames de 2014, 2015, 2016, qual foi a pegada? O que apareceu? O que era a tendência? Bom, ela continua uma prova muito contextualizada, né? Enunciados enormes, o cara tem que ter uma leitura rápida e, ao mesmo tempo, interpretar o que deve saber, identificar o assunto, fazer a conta. Ou seja, é uma prova difícil por conta disso. Isso desde a sua primeira edição, mas agora ela está um pouco mais pesada, digamos assim, né? O cálculo é muito pequeno, muitas das vezes. Contudo, o texto para interpretar aquele cálculo, o Gustavo hoje vai falar de análise combinatória, retrata muito bem isso. Caramba, e 2017 manteve essa tendência, professor? Cara, sim. Eu acho que os textos até estão um pouco menores em relação aos anos anteriores. Entendi. A prova ela teve uma cara um pouco mais conteudista. Então, assim, a do ano passado especificamente, essa coisa de, às vezes, a questão acabar sendo rápida na conta e tudo mais, não foi tão bem assim, né? Teve, assim, questões de bastante conteúdo. Eu não sei como é que vai ser para 2018, né? Porque, enfim, a prova do Enem está sempre mudando, né? Sempre na pegada dos textos, como o Cristiano falou, textos longos e tudo mais. Mas, assim, a cara do texto também mudou, o texto é um pouco mais direto, então você consegue identificar o dado que você precisa no texto de maneira um pouco mais rápida. Mas, em compensação, o desenvolvimento da resolução, ele está sendo um pouco mais longo, ele foi um pouco mais longo no passado em relação aos anteriores. Então, tem que ver agora como é que vai ser. É claro que o problema maior é sempre a questão do tempo. Para o aluno conseguir fazer as 90 questões no tempo ainda é muito complicado, né, que é o que mais pega. E aí, apostam em alguma surpresa para esse ano? A surpresa, ao meu ver, na sua opinião do Gustavo, é sempre aquela questão, digamos, não impossível de fazer, mas aquela questão que é tão trabalhosa que, às vezes, nós, professores, pegamos essa questão e vamos resolver, levamos 5, 6 minutos, não pela dificuldade, às vezes, é porque ela é extensa mesmo. Eu fico imaginando o candidato na hora, tendo a sutileza, né, e a sensibilidade de falar assim, não, essa daqui é uma questão que eu não vou conseguir resolver em 3 minutos, se alguma coisa. Eu vou ter que pular e eu vou ter que... Depois eu volto nelas. Se sobrar tempo, né? Isso é a minha preocupação maior. Porque se essa questão vem são 45 questões, se essa é a 10ª que ele faz, ele vai ficar nervoso e as outras 34, 35, ele já vai ter uma outra pegada para resolver. E você, professor Gustavo, aposta em algum conteúdo novo? Conteúdo novo, acho que não, porque a prova sempre costuma abranger praticamente o conteúdo inteiro, né? Até porque, como no Enem trabalha com as matrizes das habilidades, então, todas as habilidades são contempladas, então, assim, o que acontece muitas vezes cai questão de geometria espacial, mas às vezes não cai questão de cilindro, cai questão de esfera, ou cai questão de prisma, não cai questão de pirâmide, mas a geometria espacial está sempre ali, nunca deixa de estar. Né? Funções também, acontece a mesma coisa. Funções a mesma coisa, né? Então, assim, é aquilo, né? Ou a pegada da questão é a conta que é mais trabalhosa, então você tem que trabalhar com números decimais e produtos meio chatos, né? Questão de matemática financeira em geral aparece isso. Ou então você tem o que aconteceu naquela questão famosa da janela do logaritmo. Que era uma questão literal. Era essa questão que eu falei. Era uma questão totalmente literal, sem praticamente número algum. Elevado a N. Exato, que foi totalmente uma questão fora de todos os padrões que já havia caído. E é isso que o Cristiano falou. E quando você se depara com uma questão dessa, não tem o que fazer, cara. Você pula, até porque, em geral, essas questões são consideradas, são taxadas como difíceis. E aí o lance do TRI, né, na conta e tudo mais. É melhor você acertar a maior quantidade de questões fáceis e médias do que acertar as difíceis, né, naquela classificação que tem. Isso faz diferença na hora da pontuação pelo TRI, certo?
Então, é difícil dizer. É difícil dizer, vai cair isso, vai cair aquilo, porque nunca teve um conteúdo que nunca tenha caído desde 2009. Eu não me recordo. Eu também não. Eu realmente não me recordo. Bom, fiquei sabendo que vocês prepararam questões especificamente para o nosso programa. A gente está chique. Premonição. Sentiram, né? E vem cá, qual é a sua questão? Começando pela do professor Cristiano Marcel. É uma questão de função quadrática, né? Então partiu. Vamos lá, vamos nessa. Sem mais lero-lero, partiu questão. A questão já está na tela, professor. Como a gente resolve? Vamos lá. Tarsila Designer recebeu a incumbência de um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro para produzir uma logomarca, utilizando como símbolo o pão de açúcar. Bom, usou as parábolas P1 e P2, e aí ele dá as equações das parábolas ali, e, respectivamente, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. A curva P1 tem vértice V1 e as raízes A e B. Possui vértice V2 e as raízes B e C. Na logomarca, o cabo do bondinho está representado pelo segmento V1 e V2. Ele quer saber qual é a medida de V1, V2, ou seja, a distância que vai de V1 até V2, certo? Beleza, certo. Beleza, então nós temos aqui A e B, que são as raízes, e essa é a equação referente a essa parábola. O motivo é simples. Nessa, uma função de segundo grau que pode ser escrito como ax ao quadrado mais bx mais c, se o b é igual a zero, se esse termo não existe, a parábola fica simétrica, onde o eixo de simetria é o eixo y, o eixo das ordenadas. Bom, quando eu pego essa expressão menos 2x ao quadrado mais 6 e igual a zero, eu acho essas duas raízes. Uma fica para cá, que é a raiz de 3, a outra para cá, menos raiz de 3. Ah lá, olha a simetria. Menos raiz de 3, mais raiz de 3. Perfeito. Essas duas parábolas se encontram, né? Ou seja, o raiz de 3 ele pertence tanto a essa que eu pintei de amarela, como essa que eu pintei de outra cor, que eu sou meio daltônico. Rosa, vermelho. Eu vou pegar o raiz de 3 e substituir nessa função. Que o danado do cara que elaborou essa questão, que no caso Cristiano Marcel? Não, Cristiano Marcel? Não deu o valor de B. Ele não dá o valor de B. Mas quando a gente substitui esse ponto, ou seja, x é raiz de 3 e y é igual a zero, porque ele está em cima do eixo x, né? Aqui, certo. Ó, x raiz de 3 e y é igual a zero. Quando eu faço essas substituições, fazendo a racionalização e tal, eu encontro b igual a 6 raiz de 3. As coordenadas do vértice são calculadas por menos b sobre 2a e o y do vértice, que eu vou tomar a liberdade de não usar, menos delta sobre 4a. Menos b, menos 6 raiz de 3 sobre 2 vezes a. Olha o b, que eu encontrei, está aqui, e olha o a, que é o menos 1. Fiz o cálculo, achei o x do vértice igual a 3 raiz de 3. Olha ele aqui, ó. O y do vértice, eu poderia utilizar o menos delta sobre 4a, ou posso pegar esse valor e substituir na função. Olha lá, ó. Menos x ao quadrado, eu botei menos 3 raiz de 3 ao quadrado. Certo. O b é o 6 raiz de 3. No lugar do x, mais uma vez, eu vou colocar o 3 raiz de 3, menos 15, e encontramos 12 como resultado. Aqui temos 6, porque se eu substituir o x por 0, 0 ao quadrado, vezes menos 2, 0, 6. Aqui, o y do vértice deu 12. O que ele deseja saber é essa distância, esse segmento V1 e V2. O cabo não vai ficar reto, né? 100% chegar, mas nessa questão, a ilustração deseja que nós calculemos essa distância que vai... Cristiano está meio fora de escala aqui. Bom, isso não importa, a questão nem sempre vem muito bem colocada. Não se apegar às proporções do desenho. Infelizmente, não. Então, vamos lá. Todo esse pedaço vale 12, esse pedaço vale 6. Para cá também vale 6. Olha como é que está fora de proporção, mas como eu disse, acontece. Na questão... Você já encontrou um triângulo retângulo aí, né, professor? Isso aí, e o triângulo retângulo, como tudo isso aqui está valendo, olha lá, 3 raiz de 3, jogamos em que teorema? Teorema de Pitágoras. Vou chamar esse aqui de D e vamos fazer aqui do ladinho. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Fazendo as continhas, E
simplificando o radical, vamos encontrar a resposta 3 raiz de 7. Agora vem cá, professor, como que resolve isso em aproximadamente 3 minutos? O seu treinamento tem que ser tal e qual que você olha para a questão e fala, cara, eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho que descobrir o vértice daqui, ver essa diferença e jogar no teorema de Pitágoras. Ou seja, eu tenho que fazer tantas questões que eu já vi algo parecido com isso aí. Um dia desse eu vi um rapaz falando sobre caricatura, que ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou assim, cara, eu olho para aquela pessoa, eu já fiz tanta caricatura que eu falo assim, cara, aquele cara tem o nariz do Obama, que eu já fiz o nariz do Obama, então, olha, eu vou fazer tal como o Obama. Ou seja, a quantidade de caricaturas que ele fez foi tão grande que ele já bate o olho, reconhece e faz a caricatura. Já sabe o que fazer, né? Pô, e de que outras formas esse conteúdo pode aparecer? Com relação ao vértice, né, do grafo da função quadrática, problemas máximos e mínimos, né? É aquele problema clássico que tem do lucro, ele dá uma função envolvendo o custo de produção e dá uma outra função envolvendo a receita, né, que é o valor arrecadado com as vendas. Bom, o lucro fica sendo a diferença entre essas duas funções. Então, isso, em geral, às vezes cai numa função quadrática, em exatamente que o A é negativo, e ele pede o lucro máximo ou o total de peças que você precisa vender para obter o lucro máximo. E, geralmente, problemas que envolvem vértice de parábola, no contexto de função quadrática, são os problemas máximos e mínimos. Perfeito. E só completando, colocando minha mão como se fosse a parábola. Ó, o A é positivo, o vértice para baixo. Vou associar mínimo da função. O A é negativo, parábola para baixo, o vértice para cima, máximo da função. Pelo menos essa ideia ele tem que ter na cabeça. Bom, se o A é negativo, ele vai ter que me pedir o máximo. Se o A é positivo, ele vai ter que me pedir o mínimo. Seja o X ou o Y do vértice. Show. E o interessante é que assim, a maneira de encontrar é a mesma. A fórmula não muda. Não muda. O Y do vértice continua sendo menos dado sobre 4A e o X do vértice continua sendo menos B sobre 2A. O que faz ele ser máximo ou mínimo é exatamente isso que o Cristiano acabou de falar. Identificar a parábola. Isso. Entendeu? Agora, só pra gente ver, que a gente não acabou nem olhando o gabarito. Gabarito, opção B. B de bom demais acertar a questão. Perfeito. A gente fez o clipe de melhores momentos de função quadrática. E o professor Gustavo aposta em análise combinatória. Professor, sobre a análise combinatória, o que o participante tem que saber antes de fazer a prova? O principal de análise combinatória que ele tem que ter o domínio é, de fato, o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque é do princípio fundamental da contagem que vem aquelas relações de permutações simples, combinações completas ou com repetição e as outras permutações também, circular, com repetição, etc. A ideia principal, quando ele aprende bem o princípio multiplicativo, todo o resto vem um pouco mais fácil. Perfeito. Bom, você preparou uma questão pra gente, que eu sei. Partiu questão? Vamos nessa. Bora! Partiu questão. Bom, então, primeira questão dá uma matéria que diz o seguinte: a Denatran apresenta novas placas de automóveis no padrão do Mercosul. Então, falei que o novo modelo valerá para o Brasil e tal, até a partir de 2016, tem uma foto aí da nova placa que está sendo implementada. Então, diz o seguinte: o Denatran, né, que é o Departamento Nacional de Trânsito, apresentou na quinta-feira o novo modelo, blá, blá, blá. Saiba o que muda nas novas placas a partir de 2016. Então, mais letras e menos números. Então, em vez de 3 letras e 4 números, como é hoje, as novas placas terão 4 letras e 3 números e poderão estar embaralhados, assim como na Europa. Cada um com a sua cor. Então, a cor do fundo das placas será sempre branca, o que varia é a cor da fonte. Então, para veículos de passeio, cor preta, veículos comerciais, cor vermelha e assim sucessivamente. O estado e cidade com o nome brasão. Então, o nome do país estará na parte superior da patente sobre uma barra azul. E aí, aí a matéria continua. O foco da questão tem que ser naquele item 1, em que ele fala de mais letras e menos números, né? Ele fala dessa mudança da placa que passa a ser, em vez de ser 3 letras e 4 números na sequência, como é hoje, passa a ser 4 letras e 3 números, podendo ser embaralhados. A pergunta é a seguinte: as placas adotadas até o final de 2015 possuíam 3 letras seguidas de 4 algarismos nessa ordem. A razão entre o total de placas que podiam ser emitidas, que podem ser emitidas, melhor dizendo, a partir de 2016, pelo total de placas que podiam ser emitidas até dezembro de 2015, vai ser igual a quanto? Nas placas atuais, o modelo é letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Então, considerando um alfabeto de 26 letras, então eu tenho 26 escolhas para a primeira letra, 26 escolhas para a segunda, 26 escolhas para a terceira letra. Que eles podem repetir. Porque pode repetir. Você pode ter a placa, sei lá, A, 10, 10, 10. No caso 10, 10 não, né? 9, 9, 9.
E aí o que acontece? Para cada algarismo, a gente pode usar os algarismos de 0 a 9. Então a gente tem 10. Então vai ficar 10 escolhas para o primeiro, 10 escolhas para o segundo, 10 escolhas para o terceiro, 10 escolhas para o quarto. Certo? Ou seja, o total de placas hoje possíveis de serem feitas é 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Não vai precisar fazer essa conta porque eu vou querer a razão entre as novas placas. Bom, as placas que deveriam, né, ter entrado a partir de 2016, o que acontece? Você tem 4 letras e 3 algarismos. Só que qual é o ponto aqui dessas novas placas, né? Elas não precisam estar nessa ordem. Você pode embaralhá-las à vontade. Então, para começo de conversa, a gente tem um total de 7 objetos, né, que são 4 letras e 3 algarismos. Estou olhando para a categoria, não estou olhando para a letra em si. Então, eu posso permutar essas 7 letras, esses 7 objetos, melhor dizendo, sendo que eu tenho 4 que se repetem, né, que são as 4 letras, e eu tenho 3 algarismos aqui também. O que eu estou fazendo aqui é contando o total de maneiras que eu tenho de embaralhar as letras e os algarismos. Uma vez que eu pego uma dessas formas de arrumar essas letras e algarismos, eu vou ter o quê? Eu vou ter 26 letras para o primeiro, 26 letras para o segundo, 26 letras para o terceiro, 26 letras para o quarto, 10 algarismos para o primeiro, 10 algarismos para o segundo, 10 algarismos para o terceiro. Bom, permutação de 7 com repetição de 4 e 3. Isso vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Essa fórmula tem que estar na veia dele já. Exato. Tem que estar na mente, né? Sim, vezes 26 à quarta, vezes 10 ao cubo. Bom, agora a gente faz essa conta. Você abre o fatorial maior aqui no numerador até o maior denominador. Então você faz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Paro aí. Para aqui. Aí mantém o 4 fatorial aqui embaixo, que é o que eu vou cortar. Vezes o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial cancela. Vai embora com 4 fatorial. Simplifica aí. Exato. E esse 3 vezes 2 dá 6. Bom, então isso aqui ficou como? Então isso aqui ficou 35 vezes 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Vai fazer a razão entre eles, vai ficar tranquilo. É isso. Então, esse é o total de novas placas que a gente consegue formar nesse novo sistema. E esse é o total de placas antigas. O que ele está pedindo é a razão entre o número total de novas placas sobre o número de placas antigas. Então, a razão que a gente quer vai ser 35 vezes 26 à quarta vezes 10 ao cubo sobre 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Aqui simplifica, aqui também. Então, eu fiquei com 35 vezes 26 sobre 10. Então, a gente abre isso aqui. Bom, 35 é 5 vezes 7. 26 é 13 vezes 2. Tudo isso sobre 10. 5 vezes 2, 10. Muito bom. Abriu os números. Caramba, você abriu os números. Meu garoto. Sensacional. E aí, tivemos aí 91, que tem cara de primo, mas não é. Nossa, estratégia boa essa, hein? Beleza? Bom, vem cá. O gabarito, só pra gente marcar. O gabarito ficou letra B também. Opa, também letra B. Deixa eu só fazer um comentário sobre o comando da questão. Ele fala a razão entre o atual e o antigo. Uhum. Não é difícil, lá nas opções entre letra A, B, C, D, E, ele colocar 1 sobre 91. Porque aí, se ele não segue o comando da questão entre o atual e o antigo, e ele faz entre o antigo e o atual, ele vai encontrar 1 sobre 91. Sim. E aí tudo desmorona, porque ele sabe a matéria, ele sabe tudo, e por causa de uma bobeirinha ele vai acabar perdendo aquela questão. Distrator, né? Um distrator. Uma questão como essa, mais pro fim da prova, é uma questão em que o cansaço atrapalha, tá certo? Sim. Até porque, assim, no fim da prova, o cara tem que chegar no fim da prova. Começa por aí. O mais difícil aqui, de fato, era pegar a interpretação mesmo da questão. Né? O texto da minha questão era um pouco mais longo que a da dele, então, até terminar de ler tudo, por isso que eu já na minha leitura mesmo, já fui pulando algumas coisas, já para ir direto no foco do que era da questão, mas assim, isso porque eu conheci a questão, que foi o que eu fiz. Mas o cara que está vendo a questão pela primeira vez, né, como ele falou no início, texto 19 e tudo mais, você acaba lendo tudo, é inevitável ler tudo. Uma boa tática para isso, geralmente, é você ler a questão primeiro. O comando, né? Exato. Você já sabe o que você quer e quando você vai para o texto, você já vai lendo o texto procurando aquilo. Ele está querendo isso, então deixa eu ver o que eu preciso saber no texto. E o participante da prova, ele é um maratonista, né, cara? Ele tem que
ele tem que ter fôlego, ele tem Sim. que aguentar o fôlego dele, porque se essa foi a primeira questão, se essa foi a segunda questão, já não é mais hora de você pensar nisso. Vamos lá, eu sou campeão, vou conseguir, vamos lá. Perfeito. Agora, professores, Opa, vem cá pra pra frente. frente, prova no domingão. Qual é aquele conselho final, assim? Aquele, vai, filhão. Tem uma frase que é até muito falada, atribuída até ao Einstein, ninguém sabe se é realmente, mas ela, não interessando a quem ela pertence, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, porque trabalhar, continuar estudando, sempre que puder, estar conversando com amigos sobre isso é muito interessante. Você, às vezes, estudar junto. Por exemplo, eu sou professor, dou aula há 1 milhão de anos, ele também, e ele fez de uma maneira que eu falei, cara, que legal. E essa troca é muito interessante, você aprende muito. Né? A gente fez mestrado junto, a gente aprendia muito junto, estudando. Pô, você faz dessa maneira, você faz... eu faço de uma maneira, você faz de outra. Isso é muito importante. E aí, professor? Tá todo mundo cansado, né? A gente que dá aula para eles está exausto, eles estão exaustos, estão aquele estresse nível máximo. A matemática, ela é no segundo domingo. Então, ele já teve um primeiro domingo, que é o pior, que é quando ele chega lá no local de prova, tá aquele mar de gente lá de fora, bate aquele frio na barriga, você acha que todo mundo tá mais bem preparado que você, todas essas neuroses batem ali na hora da prova. Né? Mas ele já teve a experiência do primeiro dia. Ele já fez redação e tudo mais, já fez um aplaudimento de questões, e agora ele vai para o segundo domingo. É aquilo... Vai de acordo com cada um. Tem quem gosta de estudar, assim, até entrar na prova. É assim. o portão quase. Exatamente. Ali, né? O cara só para de estudar depois que passa o portão e ainda assim se arrisca a estudar mais um pouco. Tem gente que prefere dar uma tirada no pé, no dia anterior dar uma relaxada, ir numa praia, no cinema, fazer qualquer coisa que relaxe. Basicamente ele tem que fazer aquilo que ele se sinta mais à vontade. Porque também não adianta ele, não vou estudar. Ele tá lá vendo série, mas pensando na matéria, não tem como. Então é melhor... Não faz nenhum nem outro. É melhor, exato. Então é melhor ele sentar, estudar um pouco, aí que eu tô dizendo, é estudar um pouco. Porque também não adianta o cara querer, vou revisar tudo no dia anterior. Cara, não vai revisar. Eu não sei nada de equação na circunferência, vou aprender hoje. Não vai. Não vai, vai ser pior. Vai ser pior. Vai acabar atrapalhando a resolução de outras questões. Exatamente. Então, o ideal é que ele, se ele vai se sentir mais confortável estudando um pouco na véspera, então faça isso. Mas não vai estudar muito porque ele tem que estar bem no dia da prova, ele tem que estar bem descansado no dia da prova. Então, toda essa preparação de véspera é importante. Com relação ao dia em si, cara, é aquele kit concurso separado. É a lapiseira com ponta, né? O borracha que apaga, a caneta leva o que documento, escreve. pelo amor de Deus. Identidade, já deixa separado a identidade, cartão de confirmação, isso tudo tem que estar separado no dia anterior. Porque se deixar para procurar no dia, cara, Murphy atua, e aí fica sempre na gaveta, mas não tá na gaveta aquele dia. A gente dia. fica lá na frente, a gente fica desesperado. Cara, enfim. Eu vou em casa, meu Deus, você vai em casa agora. Vai em casa. Sai, vira meme depois. Lembrando que no Enem é caneta preta. Caneta preta. Exato. É isso. Nem a lapiseira pode. Vai lá junto com o celular. Se você, cara, você tá acostumado lá, comer seu queijo quente, beber seu Nescau, cara, come seu queijo quente. Porque tem gente que acha que, né, fazer alimentação saudável. Mas assim, no dia da prova... No dia eu vou fazer yoga e vai ficar tudo certo. Cara, ou você fez isso durante o ano inteiro, você não vai deixar no dia da prova você querer inventar moda. Então, assim, faz tudo que você tá acostumado com a sua rotina, porque qualquer coisa que... Imprevisto não tem como ser, né? Não tem como saber, é imprevisto. Mas se você conseguir, né, minimizar os riscos, é o ideal. Procura se chegar o quanto antes, porque dia de concurso o trânsito é caótico. Então, assim, procura sempre fazer tudo com calma, tudo antes, para você conseguir entrar de boa. E para uma galera tem um horário de Brasília, né? Tem que tomar muitíssimo cuidado. Tem esse detalhe. Ainda teve isso. Professores, muitíssimo obrigado, professor Gustavo. Valeu mesmo, professor Cristiano. Muito obrigado. Valeu, garoto. Vocês são de casa, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu mesmo. Ó, lembrando, pessoal, que ainda dá para revisar alguma coisinha lá, usando o percurso educativo de matemática. Corre lá, tvescola.org.br/percursos. E quer rever os temas que a gente abordou hoje? Entra lá na nossa playlist e faz uma busca. O endereço você também já sabe, youtube.com/tvescola. Amanhã a gente continua com revisão. Vai ser a vez de Ciências da Natureza. Fui! Agora o foco vai pro segundo domingo, domingo que vem. O foco vai pro domingo que vem.